Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. Reflexões diárias, 5 vezes por semana, de segunda a sexta, sempre às 5h05 da tarde, 5 minutinhos de 5 tópicos de um tema semanal. Tenho certeza que Deus vai usar essas reflexões para mudar a sua vida, para transformar seu coração, para consolar, para te desafiar a uma vida maior e melhor, porque Deus tem para nós muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E nós estamos meditando justamente, em algumas reflexões do livro Milagres da Fé, está disponível aí nas minhas redes sociais e nas plataformas de venda, você pode adquirir o Milagres da Fé. E nós estamos meditando no livro, justamente na passagem que está lá em Mateus, no capítulo 8, verso 23 ao 27, diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco de Jesus, que porém dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, na nossa terceira reflexão da semana, eu quero lembrar e vamos nos atentar para essa segunda parte do versículo 24, quando ele diz: e Jesus, porém, dormia. Nós falamos ontem sobre quando de repente a tempestade bate na nossa vida. Podemos estar em direção ao propósito de Deus, com Jesus no nosso barco, em obediência ao que Ele tem para nós, e de repente situações e circunstâncias podem vir contra nós que nós não planejávamos, não esperávamos, mas que acontecem na vida de cada um de nós. Os de repentes de Deus, ou da vida, eles são próprios da nossa humanidade, da nossa caminhada, da nossa jornada, e são excelentes oportunidades de desenvolvimento da nossa fé e da nossa intimidade com o Criador. Então, não tenha medo dos momentos difíceis que a vida lhe proporciona, que você possa agora se lembrar que Jesus está no barco. Mas é interessante que quando a gente ouve esse relato, e os discípulos, homens acostumados ao mar, parece então que aquele momento era um momento de muitas dores, de muitas angústias, que superaram as dores e angústias que eles já tinham passado no Mar da Galileia. Imagina, Pedro, seus irmãos, com certeza viram outras tempestades, coisa comum no Mar da Galileia. O Mar da Galileia que está abaixo do nível do mar, e ele tem uma corrente de ventos que acontece de repente. E ali estavam os discípulos nesse momento. O que chama atenção nesse texto é que Jesus, mesmo com um barco, um pequeno barco, uma canoa, um barco de 8 metros, 6, 7, 8 metros, que tinham 12 homens mais Jesus ali, são 13 homens dentro daquele barco, pelo menos que a gente sabe. E ali estava o barquinho subindo e descendo as ondas, a água batendo e caindo dentro. Imagina o coração daqueles homens que no manejo, na sua capacidade, porque eles tentaram de tudo, não é verdade? Eles podiam dizer: não, é mais uma tempestade, a gente vai enfrentar. Pedro, falastrão, gosta de tomar a iniciativa. Tenho certeza que ele, nas suas habilidades, na sua capacidade, fizeram o possível para poder vencer aquela tempestade, mas parece que a coisa estava mais difícil, Aí diz assim: mas Jesus dormia quando a tempestade bateu. Jesus dormia. Bom, para muita gente, a gente pode pensar que nesses dias, de tempestades, de ventos fortes, Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus está dormindo, Ele se esqueceu. E na verdade não é nada disso, A Bíblia diz assim lá no Salmo 127: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste ou ganhaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então Jesus estava mostrando que há um sossego no nosso sono. Muita gente ansiosa, angustiante diante da vida, que perde o sono e diz: eu não estou conseguindo dormir, é muito trabalho, é muitas coisas para resolver. Mas pensa bem, à noite, aquele momento de descanso, é justamente a hora que o seu corpo, as suas células neurais, as suas sinapses da ação limpa, precisa de sono. Muita gente está privando de sono a sua vida e não percebe que está ficando cada vez mais adoecido. Então, descansa em Deus.
Aprenda com Jesus. Jesus estava ali no barco, aquele alvoroço todo, e ele não perdeu a calma, ele continuava dormindo. Olha só o que Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Filipenses, Paulo diz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você precisa aprender a descansar. Aquilo que está às suas mãos, faça com diligência. Aquilo que é necessário, a capacitação, vá em busca. Aquilo que é necessário, a ajuda dos irmãos, procura ajuda. Mas aquele momento que não há mais nada o que fazer, como o homem que planta a semente, vai descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, ore a Deus, que vai te ouvir, e a paz que excede o entendimento guardará o seu coração. Que Deus te abençoe e que você possa aprender a descansar diante das intempéries, das dificuldades que todos nós enfrentamos em nossa vida. Quero lembrar que essas meditações estão no meu livro, né? Milagres da Fé. Adquira, que vai chegar aí na sua casa. Deus abençoe, a gente volta amanhã às 5:05 da tarde.